Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça com a gente aqui nesses instantes, de reflexão, de possamos assimilar, dos ensinamentos do Mestre amado Jesus, daqueles preceitos da doutrina espírita, que são tão importantes para a nossa caminhada. Nós chegamos meio em cima da hora, porque o trajeto que a gente faz em 20 minutos, demorou 45, quase uma fila de caminhões, essas contingências assim que não dependem da gente, mas graças a Deus estamos aqui, vamos lá, vamos juntos estudar, refletir, absorver mais dessa luz que vem do Mestre amado, através do Evangelho. Está aí disponível, essa luz, basta a gente se abrir, acolhê-la, fazê-la florescer em nossos corações. Porque de antemão eu já aviso que o tema é difícil, O tema é difícil. Ele não é fácil, ele mexe com muita coisa que está entranhada na gente ainda, assim, de egoísmo, de orgulho, de vaidade. O próprio capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 12º, Amai os vossos inimigos. E dentro desse capítulo nós vamos tratar do item 7 e 8, quando Jesus fala, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. É difícil pra gente. A gente ouve Jesus falar, a gente sabe o que precisa fazer, amar os inimigos. A gente não está amando nem os amigos como devia, a gente não está amando nem os familiares, aqueles que convivem com a gente não está amando como devia nem quem a gente diz que ama. A gente sempre tem reserva, sempre tem... A gente precisa desenvolver muito esse amor com aqueles que a gente já gosta. Imagina com os inimigos, então. Que nível que a gente tem que levar realmente os nossos esforços de melhoramento, de aprimoramento, para realmente conseguir caminhar na nossa trajetória aqui evolutiva nessa encarnação. Porque todos nós trazemos dificuldades íntimas, dificuldades de relacionamento, dificuldades de compreender o que se passa com o outro, compreender a limitação do outro. Somos, espíritos imortais numa trajetória, multimilenar aí de aprendizado, de aprimoramento, de desenvolvimento. Esse conceito básico assim, a gente já aprendeu. A gente sabe que a nossa vida não começou no nosso berço lá, com o nosso papai e mamãe. Ali começou essa reencarnação. Ali começou esse período de agora, nessa experiência, nesse corpo físico que a gente está aqui. Mas nós, como espíritos imortais, nós já vivemos muitas e muitas reencarnações. E é claro que hoje, o que acontece comigo hoje é o somatório de tudo que eu já trilhei para trás. De erros e acertos, pelo nosso atraso moral e espiritual, ainda muito mais erros do que acertos. E é natural que nessa caminhada a gente tenha feito inimigos. Porque a gente ainda não conseguiu amar, não conseguiu ainda exercitar a fraternidade como Jesus espera de nós e como um dia nós vamos conseguir. Depende da gente quanto tempo vai levar isso, quantas encarnações vai levar isso. O importante, sabe o que é? A gente não estar estacionado. O importante é a gente estar consciente do esforço que eu preciso fazer hoje. Agora, nessa caminhada. Eu vou me tornar um santo? E hoje, como eu não vou, nenhum de nós. A gente vai sanar todas as nossas imperfeições? Não vamos. E nem é isso que se espera da gente. Mas o que se espera da gente, Jesus, a espiritualidade amiga, Deus, nosso Pai Criador, Ele espera o esforço nosso. O esforço de realmente esclarecer mais, emocionalmente, espiritualmente, compreender melhor as nossas prioridades aqui no mundo. Estamos encarnados, temos as necessidades que são inerentes ao plano físico, é claro. Nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que nos aprimorar, temos que sobreviver, nos alimentar, cuidar da saúde, da higiene. Tudo isso são circunstâncias normais de estarmos encarnados. Numa condição material, temos essas necessidades materiais. O problema é quando a gente se absorve só nesses nossos compromissos materiais. Só desses laços assim que são temporários, nessas circunstâncias que são transitórias.
são transitórias. Qualquer coisa que a gente imaginar relacionada ao corpo físico, ao campo da matéria, é transitório. É transitório. Eu posso amar muito meu familiar, né? O amor que eu sinto, esse dura, esse fica para sempre, né? Se é amor mesmo, se já começamos a... Mas essa relação, sei lá, é pai e filha, é marido e mulher, essas são transitórias, né? E muitas vezes a gente se baseia, sabe, numa situação assim, como se ela não fosse mudar nunca. Hoje estamos todos aqui, sentados, né, bem ou mal, todos viemos, com a graça de Deus, estamos aqui sentados, viemos com as nossas próprias pernas, andando, mas ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco, porque até mesmo o aparato físico do nosso corpo físico é um empréstimo, é uma circunstância transitória. Daqui a pouco, né, Deus queira que não, mas a gente também precisa ter o pé no chão para poder compreender a realidade da vida, né? A gente pode ter um problema físico, pode ocorrer um acidente, e daqui a pouco a gente não consegue andar, porque somos convidados a novos aprendizados, né, com uma limitação maior. Então a gente está falando isso para quê? Para a gente saber olhar para a nossa vida aqui encarnado e saber fazer escolhas. Eu preciso trabalhar? Claro que eu preciso trabalhar. Eu devo procurar melhorar de vida? Evidente, é lícito, né? Não tem nada de errado nisso, né? O problema é quando eu começo a priorizar só esses aspectos materiais da vida, achando que minha vida é isso, é trabalhar, é viver, é comer. Esse é um aspecto material da nossa vida imortal. Então, dentro dessas nossas atividades e obrigações terrenas, onde estão os nossos compromissos e objetivos espirituais? Será que a gente sabe quais são eles? Porque nós os temos. Ninguém veio a passeio no mundo. Nós reencarnamos para quê? Vamos curtir aqui na Terra, um corpo físico, vamos, né? Não, né? Tem uma razão da gente estar aqui, tem objetivos que talvez a gente não, nesse momento, não tenha clareza de que objetivos são esses de cunho espiritual, mas eles existem e as oportunidades de realizar esses objetivos estão aí para nós todos os dias. Aí quando a gente se depara com uma lição dessa aqui de Jesus, amai o vosso inimigo, a gente tem que olhar com profundidade para esse apelo de Jesus, amai os vossos inimigos, né? Vamos supor que a gente realmente ame direito quem já está perto da gente, nossos familiares, aquelas pessoas que já são afetos no nosso coração. Isso já é muito fácil, amar quem nos ama. Jesus está pedindo algo mais, ó, vai além, vai além, vá além. Jesus está nos convidando. Isso para que a gente consiga desenvolver nessa tentativa de amar os inimigos, né, nesse esforço de amar os inimigos, a gente vai ter que aprender várias lições de humildade, paciência, de tolerância, né, de deixar de lado o egoísmo, né, ou seja, aquela sensação em que tudo gira em torno de mim. O egoísmo é isso, eu sou o centro, né? Tem a família, eu sou o centro familiar, todo mundo tem que fazer o que vai me dar conforto, vai me dar prazer, vai me dar estabilidade, não vai tirar minha paciência. Isso é egoísmo. Porque eu estou desconsiderando que o irmão que está do meu lado, seja o familiar querido, seja o companheiro de trabalho, seja o amigo ou seja o inimigo, são espíritos como a gente em processo de evolução, cheio de defeitos, cheio de problemas. E talvez, né, por essas relações que já vêm do passado, de outras encarnações, talvez eles tenham problema diretamente com a gente. Então a necessidade, por exemplo, de perdoar, ela fica bem clara, bem evidente. E eu nem preciso dizer aqui da dificuldade que é para a gente, né, ainda a gente caminhar em direção ao perdão. Quando a gente é magoado, a gente acha que, né, a gente guardou, né, fizeram algo com a gente e somos a vítima e estamos sofrendo. Essa parte de vítima, estamos sofrendo, é uma criação nossa. Porque pode ter ocorrido a agressão, né? Pode ter ter ocorrido esse ato que nos feriu, mas feriu aonde? Normalmente nos fere no egoísmo, nos fere no orgulho, nos fere na nossa vaidade. Então quando eu estou buscando o perdão, estou
buscando assim equalizar isso dentro de mim, na verdade eu estou tentando exercitar exatamente humildade, né? Caridade, tolerância. Então, num exercício que eu tenho, eu estou com um problema com alguém, né? Estou sentindo uma mágoa, né? Quando eu vou trabalhar essa mágoa, na verdade, eu estou indo atrás dos objetivos espirituais da minha encarnação. A gente precisa correr atrás deles todos os dias. Eu posso ficar estacionado? Espiritualmente? Posso. Livre-arbítrio. Deus nos concedeu o livre-arbítrio, não foi? Não tem a lei do livre-arbítrio estatuída por Deus? Deus é o primeiro a respeitar. Ah, não, eu quero ficar de boa aqui no meu canto, eu não quero amolação, eu não quero problema, né? As nossas irmãs que dirigem a casa espírita devem ter essa experiência aí. Você convida a pessoa assim para um trabalho, a pessoa fala assim, ah, não, eu tô... Nossa, eu sei que eu vou me aborrecer lá, eu sei que vai ter problema, eu sei que vai... Ou seja, a pessoa prefere ficar afastada, prevendo que lá vai ser contrariado, que vai ter opiniões contrárias, que não vão fazer do jeito que ela quer. Ou seja, a pessoa prefere se isolar. A pessoa prefere ficar quieta no canto lá. Prefere estacionar deliberadamente. Deus respeita, mas até quando? Não é indefinidamente. Isso que a gente precisa ter em mente. A gente não estaciona indefinidamente. A gente estaciona por um período que a misericórdia, a bondade divina nos espera, nos aguarda, nos convida a esse trabalho, a essa realização que a gente precisa fazer. Mas a gente não faz, sabe o que acontece? Vem uma professora nos ensinar. Vem uma professora nos empurrar para frente. Sabe quem que é essa professora? A dor. A dor como instrumento de progresso, é aquela alavanca que vai nos arrancar do estacionamento que a gente elegeu como aquilo que estava confortável para mim. Falamos das situações que são transitórias, né? E se a gente se apega muito a elas, sabe o que acontece? Às vezes esse instrumento de dor vem exatamente na perda dessa situação transitória. Então eu estou sossegado da minha casa, ah não, esse negócio de levar a cesta básica no morro, esse negócio de ir lá ajudar numa atividade qualquer, isso não dá para mim não, mas daqui a pouco eu estou em casa, mas daqui a pouco eu de repente fico enfermo, eu preciso de ajuda. Aí eu vou lembrar, puxa vida, quanto tempo eu pude movimentar minhas pernas e não movimentei. Quantas vezes, né, eu podia ter ido estender a mão, né, para alguém caído, né, seja caído literalmente, ou caído numa enfermidade, ou caído emocionalmente, né, vibratoriamente. Né, eu podia ter ido estender a mão e agora eu que estou precisando, né, de uma mão para me reerguer daqui de onde eu estou. A gente precisa ter, sabe, essa maturidade e consciência da nossa responsabilidade com a gente mesmo. Então, quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, ele está falando isso tudo pra gente. Ele está falando um monte de coisa que está resumida numa frase que a gente simplesmente, muitas vezes, rejeita. Fala, vou amar o inimigo como? Né? Não tem jeito de amar inimigo, a gente... Né? Aí entrando lá no item 7, né, do capítulo 12, a gente vai para a passagem evangélica, né, que está lá registrada em Mateus. Essa que está no Evangelho segundo o Espiritismo, está em Mateus 5, versículo 38 a 42. Né? Jesus fala assim, aprendeste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ele está se referindo à lei de Italião, né, aquela lei mosaica que lá no tempo de Moisés, né, 3.700 anos atrás, fazia sentido. Né? A lei de Italião, olho por olho, dente por dente, pode parecer que ela está sancionando a vingança. Não, você perdeu um dente, arranca um dente. Perdeu um olho, tira um olho. Não se trata disso. A gente tem que compreender que isso foi estatuído por Moisés há quase 40 séculos atrás. Né? Naquele grau de desenvolvimento da civilização e da humanidade. Onde quando eu era agredido, né, quando eu perdi um dente, sabe o que eu fazia? Eu juntava os meus e ia lá e quebrava o dente da pessoa, lá todos os dentes dela e de todas as pessoas da família dela. Só de um dente ficava todo mundo banguelo lá na casa dela. Era aquela coisa desproporcional. Né? Ah, tive uma briga, fiquei cego, eu ia lá e cegava a família inteira do outro.
lá naquele tempo. Então, quando Moisés propõe a lei de talião, era um avanço. Não, olha, você quer vingar, mas tem que ser proporcional, dentro do que você sofreu. Era um avanço, mas para nós hoje em dia não serve de jeito nenhum. E foi Jesus mesmo que falou, ó, aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Esse ensinamento de Jesus, ele muitas vezes choca as pessoas. Choca porque fala assim, ó, não resistir ao mal que nos queira fazer. Como assim? Então, tem alguém querendo me agredir fisicamente, eu não posso resistir? Sei lá, teve lá uma discussão, alguém, vamos dizer, puxou uma faca. Jesus está falando que eu devo ficar ali à mercê da facada? Será que é isso? É lógico que não, né, pessoal? É evidentemente que não. Porque iria até mesmo contra as leis, assim, distintivas que temos em nós, leis de conservação, de preservação, né? Não é para a gente pegar isso no sentido literal. Não resistai ao mal que vos queiram fazer. Jesus está falando, retribui o mal com o bem. Retribui o mal com o bem. Tem alguém ali querendo me agredir, puxou a faca, é claro que eu vou correr, eu vou preservar a minha vida. Eu não vou, porque está lá no evangelho, que não vou resistir ao mal, eu não vou ficar à mercê desse mal. Não, não se trata disso. Não se trata disso. É a mesma questão quando, né, na sequência ele fala, se alguém vos bater na face direita, apresentar ele também a outra. Então alguém me bateu aqui, eu falo, tá, você vira para cá e fala, bate mais agora, vai, porque eu sou um cristão, eu sou... Não se trata disso. Nós precisamos compreender isso melhor um pouquinho. O que Jesus está dizendo aqui então? Se alguém vos bater na face direita, que face é essa? Que face é essa? É a face do rosto? É lógico que não, pessoal. Qual é o sentido figurado que Jesus está usando aqui? De face. Tudo na vida não tem dois lados, pelo menos? Não tem dois lados? Se a gente pensar bem, tem. Tem sim. A chuva é ruim? É ruim quando a gente quer sair, é ruim quando traz transtornos, às vezes trazem, né, naqueles movimentos de destruição que fazem parte da lei natural, trazem mortes, trazem desabrigo, né? Mas a chuva não traz benefício também? É lógico que traz. Tem um lado que a gente considera ruim nesses movimentos de progresso também pela dor, mas tem a necessidade da chuva que fecunda o solo, que irriga as plantações, as árvores de uma forma geral. Outro exemplo de duas faces, a gente falou, estamos no mundo material e precisamos trabalhar, né, materialmente, precisamos trabalhar. É muito difícil uma pessoa que goste de trabalhar. Eu gosto, nossa, que maravilha, estou indo para o meu trabalho. A gente não é assim, né? Pelo menos generalizando, né? Deve ter as exceções, tem as exceções, a gente sabe que tem. Mas generalizando, normalmente o trabalho é algo que envolve até um certo sacrifício, é aquela rotina, é o dia a dia, e tem que ir lá, às vezes tem que aguentar situações que eu considero, né, complicadas, um chefe chato, um serviço que é maçante, ou que paga pouco. Esse é um lado, eu estou vendo o lado negativo do meu trabalho. E o lado positivo? Ele me dá a sustentação, ele dá o abrigo que eu tenho, seja ele uma mansão, seja ele uma tapera, é o meu trabalho que me fornece isso. São os dois lados de toda a situação. Tudo que a gente pensar tem dois lados. A enfermidade, falamos de enfermidade, né? A enfermidade é ruim, a gente claro, quem que quer ficar doente? Ninguém quer, a gente quer a saúde, a gente quer o bem-estar, mas a gente sabe que a enfermidade vai chegar no nosso caminho em algum momento, na gente, ou no familiar querido, né? Vamos ter que lidar com esse momento de provação, mas a gente vai olhar só o aspecto negativo, só a face negativa, porque a enfermidade ela também traz aprendizado, ela está convidando a uma renovação, está convidando a uma mudança. Lembra aquilo que nós falamos de estar estacionado? De repente é a enfermidade que vai, opa, eu preciso caminhar, eu preciso rever meus valores. Eu preciso rever os objetivos da minha vida, porque só bem-estar, só ficar acomodado no meu canto, os anos estão passando, né? Aqui não tem nenhum jovenzinho aqui, né? Só minha filha ali com 20 e poucos anos, né? Mas, né?
é bom que a gente tenha consciência da responsabilidade nossa, antes que a gente precise dessa outra face da enfermidade para nos despertar. Essa face que Jesus está dizendo aqui, que você foi agredido na face direita, é a face do orgulho. A gente foi agredido no nosso orgulho. Ah, a pessoa, né, fui lá, a pessoa me tratou mal. A pessoa nem olhou na minha cara, nem me respondeu direito. Seja um parente, seja numa repartição pública, né, num comércio. Nossa, olha como que me destratou. A gente recebe como se fosse uma bofetada no nosso orgulho, na nossa vaidade. Fala, como que me trata desse jeito? Aí eu pergunto para vocês assim, qual é a outra face, né, do orgulho, da vaidade? Qual que seria essa face que Jesus pede que a gente ofereça? Bateu no meu orgulho, eu vou oferecer a humildade. A outra face, a humildade. Bateu no meu, me agrediu no meu egoísmo, onde eu me senti vilipendiado, me senti ali, né, machucado no meu egoísmo. Qual que é a outra face que eu vou oferecer, que Jesus está falando? Da caridade, da bondade, da benevolência, da indulgência. Compreender que a pessoa está no momento infeliz, por isso que ela tentou me agredir, conseguiu, né, porque temos uma parcela grande ainda de vaidade, de orgulho, né, de egoísmo. Né? Então essa face é agredida e eu ofereço a outra que eu nem tenho direito ainda. Eu não consegui elaborar ela, mas Jesus está nos convidando de novo, mas devolve na outra face. Humildade, tolerância, né, bondade, compreensão. Né? É isso que Jesus está pedindo para a gente, retribuir o mal com o bem. Né? Pegar isso aqui no sentido literal seria absurdo, seria uma situação absurda. Né? Como você está batendo em mim, eu vou ficar aqui para ela bater mais? Não, não vou, não é isso. Né? A gente precisa se preservar, sim, dessas situações que nos expõem a algum tipo de perigo ou alguma agressão assim direta. Né? Não é para pegar isso ao pé da letra. Não é. Não tem aquela passagem que Jesus fala assim, se seu olho for motivo de escândalo, melhor você tirar ele. Alguém vai tirar o olho? Vai pegar e arrancar o olho? Nossa, porque eu estou vendo maldade. Não. É evidente que a gente compreende facilmente que não é um sentido literal. Não é. Como essa outra face também, a gente começa a compreender que é a outra face desse sentimento inferior meu ainda que foi agredido, que eu me senti machucado, que eu senti ali que, né, a pessoa me atingiu nesse lado inferior meu e eu vou fazer o esforço de dar o melhor para a pessoa. É evidente que é um trabalho, é um esforço diário, isso aí é uma tarefa para muitas encarnações, né? Então a gente não vai conseguir de pronto, né, devolver uma agressão num gesto de bondade, né, num bem realmente absoluto, num bem puro, mas o que conta é o esforço. O esforço é que faz diferença. É o direcionamento que eu estou dando na minha caminhada, na minha vida. Porque quando eu faço esse esforço, o que está acontecendo? Eu estou buscando um monte de coisa, de recursos que estão lá dentro de mim para fazer aquela força de fazer o certo. Para nós ainda é muito difícil fazer o que é certo, o que é bom, o que é elevado. A gente faz isso com esforço. Não é para a gente ficar triste, não estou aqui depreciando a nós mesmos, não é isso, mas a gente tem essa consciência que somos ainda muito mais atrasados, muito mais ligados a esse aspecto desses sentimentos inferiores que estão lá dentro da gente, mas não podemos descuidar desses esforços para melhorar, né? Para lidar com isso, para ir burilando isso dentro da gente. Kardec, né, tem uma frase muito conhecida dele, né, que é muito repetida, né, que ele fala assim, reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro. Se ele falou que reconhece o verdadeiro é porque tem um falso espírita. Né? Porque assim, o rótulo, pessoal, rótulo religioso, ele serve para quê? Para nada. Espiritualmente não serve para nada. Eu dizer, eu sou espírita, eu desencarnei e vou chegar lá do outro lado, eu sou espírita. Eu entendo de desencarnação, eu sei que vai continuar vivendo, eu sei que já vivi antes, eu conheço a lei do karma, adianta alguma coisa o seu rótulo? Ou como não adianta também o rótulo, eu sou católico, eu ia na missa, eu comungava.
ou lá do evangélico, né, do crente, ah, não, eu ia no culto, eu fazia os louvores. São rótulos, são aspectos exteriores da religião. O que conta realmente é aquilo que eu faço com o que a religião me oferece. Todas as religiões, assim, generalizando também, elas nos oferecem as luzes divinas do Evangelho. Cada uma do seu modo, cada uma no alcance que é possível para aqueles adeptos ali, mas todos oferecem, né? Pelo menos a gente citando só essas cristãs que a gente, né, citou aqui, né? Espírita, católico, evangélico, né? Vamos ficar nessas três para a gente não dilatar muito o conceito. Mas todas as religiões nos oferecem os recursos que a gente precisa para se melhorar. O que faz a diferença é o que Kardec está falando. Reconhece o verdadeiro espírita, reconhece o verdadeiro católico, reconhece o verdadeiro crente, reconhece o verdadeiro cristão, aí ele continua, né? Pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. O que conta é o esforço. É o esforço. É isso que vai me tornar o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita. Não é nosso rótulo, hein, pessoal? Pelo contrário, muito se pedirá de quem muito recebeu. Nós não vamos poder alegar nunca, em alguma circunstância da vida aí, onde a gente se vê, né, defrontado com a própria consciência, ela nos cobrando, a gente dizer assim, ah, eu não sabia. Nossa, eu tinha que trabalhar espiritualmente, eu tinha que combater essas coisas ruins, eu não sabia. Essa desculpa a gente não vai poder dar, não, a gente sabe. Falamos do livre-arbítrio, né? Eu posso eleger não fazer isso agora. Ah, não, é bonito, né? Jesus falando do evangelho, é bonito o fenômeno mediúnico, nossa, é tão bacana esse raciocínio espiritual sobre a vida, onde a gente comprova a justiça divina, né? Onde não há injustiça em parte nenhuma da criação. A gente começa a compreender por que uns estão vivendo um momento de dor e outros aparentemente têm uma vida inteirinha só de felicidade, alegria, aparentemente. A gente compreende esses mecanismos que são transitórios e temporários, né? Daqui a pouco as posições se invertem de acordo com a necessidade evolutiva de cada um. Mas esse conhecimento só adianta alguma coisa? Ele só traz responsabilidade. O verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão é reconhecido pelos esforços, né? Pela sua transformação moral, como diz Kardec, né? Aquilo que ele está tentando, né? Eu sou de um jeito, eu estou tentando transformar, né? Mudar a forma. Estou tentando mudar a minha forma íntima. Desse cachorro raivoso que sai rosnando assim para todo mundo, é isso que, né, às vezes a gente parece com esse bicho, né? Chega, a gente tá tranquilo, normal, aí quando vê acontece uma coisa assim, a gente explode, a gente já está pronto para agredir, um levanta a voz, eu já levanto a voz também. Quando isso acontece, o que eu estou fazendo? Eu estou oferecendo outra face? Eu estou oferecendo a mesma face, né? Aí Jesus fala, não, ó, te ofereceram o mal, não ofereça o mal de volta. Ofereça o bem no melhor do seu esforço. É isso que Jesus está dizendo para a gente. Aí a gente olhando dessa maneira, não fica muito mais fácil de assimilar o ensinamento de Jesus? Fica mais fácil de assimilar o ensinamento, né? Não é que fica mais fácil botar em prática, mas a gente compreendendo já é o primeiro passo para a gente tentar executar, tentar colocar em prática. Eu preciso realmente, do mal que eu recebo, tentar oferecer o bem. Logicamente preservando minha vida, minha integridade física, minha integridade psicológica, né, psíquica, né, mas oferecendo o melhor para aquele irmão ali que naquele momento não está em condição de oferecer nada a não ser o mal para nós. Continua aqui, ó, Jesus, se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa. Jesus falando para a gente ir sempre além, sempre além. Né? Isso assim, em círculos de convivência nosso, a gente pode imaginar o círculo familiar, círculo de amigos, né? Círculo profissional onde a gente trabalha ou trabalhou. Né? Parece que a gente tem que repetir todos os dias os mesmos esforços. Puxa vida, mas né, em casa, assim, a mãe com os filhos, ou uma situação assim, nossa, mas eu já falei 500 vezes aqui, não adianta. Quer tomar a túnica, entrega também a capa. É um esforço, é o esforço a mais que tem que ser perseverante, tem que ser intenso, tem que estar realmente nesse espírito de doação íntima, de abnegação,
né? Até as raias do sacrifício. Por quê? Porque isso é que está promovendo a transformação lá dentro de mim. Jesus fala, esforçai-vos de passar pela porta estreita. Ele está dizendo, né? Esforçai pela porta. Precisa de esforço. Não tem transformação moral com facilidade. Não tem. Não tem. Essa é uma ilusão que a gente pode abandonar. Eu quero melhorar. Eu quero ser uma pessoa melhor um dia lá na frente. Eu quero realmente ser mais harmônico. Eu quero, né, desenvolver uma empatia e simpatia melhor com todos que estão à minha volta. E isso vai refletir reciprocamente em mim mesmo. Precisa de esforço. Preciso desse esforço. Que passa pela renúncia, abnegação, ou até sacrifício. Né? No núcleo familiar tem muito disso, sim, de ações que são sacrificiais. Parece que não muda nunca as coisas, mas Jesus está falando, está pedindo a túnica, entrega a capa também. É interessante porque se você contextualiza essa frase lá naquele tempo, como que eles se vestiam lá de uma forma geral, pelo menos os judeus, eles tinham aquele manto, né, que a gente está acostumado a ver, que é a túnica, que é a roupa, né, assim, e por cima daquilo tinha a capa. A capa, naquela vestimenta da época, era a parte mais importante, porque é a capa que definia a sua posição social, hierárquica ou profissional. Né? Então, quando fala que se pedir a túnica, entrega até a capa. Fala, te pediu menos, entrega mais. Mais do esforço, né? Mais do desejo de acertar, mais do desejo de desenvolver a fraternidade, o amor. É isso que Jesus está falando. Está pedindo, mas entrega mais ainda, vai além. Ele continua aqui, ó, se alguém obrigar a caminhar 1000 passos com ele, dá ainda 2000. A gente às vezes é obrigado a certas circunstâncias na vida que eu não escolhi, que eu não concorri para aquilo, e aquela circunstância vem e nos acompanha por 1000 passos. Eu sou constrangido daquela situação. A gente pode olhar para a vida da gente, a gente sabe que a gente tem essas constrições, tem coisas que não tem jeito da gente escapar. Né? Ou seja, é um aprendizado que me pertence. Mas basta eu passar por esse aprendizado? Não, eu tenho que extrair o melhor valor dele. Que aí quando eu estou extraindo o valor, porque chega uma expiação, vou pegar o exemplo da enfermidade de novo, uma enfermidade longa. É uma enfermidade longa. Eu tenho que caminhar 1000 passos com essa enfermidade. Eu posso ir médico, e eu devo ir médico, buscar os recursos terapêuticos da medicina, né, da alopatia, né, dos remédios, né, recursos espirituais, passes, cirurgia mediúnica, se for o caso, que a pessoa achar que é o caminho, né, tratamento energético, fluido. Eu procuro todos os recursos, e às vezes aquela enfermidade ainda vai continuar 1000 passos comigo. Mas sabe esses outros 2000 passos quais são? É quando a resignação me alcança. É quando eu começo, né, olhar naquele processo ali de dor que me envolveu, que está me limitando de alguma forma, que está, entre aspas, prejudicando a minha caminhada terrena, um processo de redenção, onde eu estou de fato com as possibilidades, ferramentas para me transformar intimamente. Quando eu chego alcanço esse aspecto mais profundo dessa caminhada, que primeiro era constrangido, né? Deus fala aqui, ó, se alguém te obrigar, te constranger a caminhar 1000 passos, caminha ainda 2000. Nesses 2000 é quando eu estou realmente aferindo o valor da prova. É quando eu já estou dando graças a Deus pelo que me acontece e estou conseguindo lidar dentro do meu coração bem com aquilo, com aquela constrição, com aquela obrigação que me foi imposta. Porque assim, só os primeiros 1000 passos, a gente não vai escapar mesmo, não. Tem coisas que vão acontecer e pronto, a gente sabe. Né? Essa outra parte é quando a gente extrai o melhor valor, onde realmente caminha, onde a gente se impulsiona para frente, aí a gente está na segunda milha, né? Desses outros 1000 passos. Né? Aí Jesus termina aqui, ó, dai aquele que vos pede, não voltei as costas àquele que vos quer pedir emprestado. Dai aquele que vos pede. É engraçado, né, que ele fala pedir, né? Aquele que vos pede. Porque ele falou de agressão, né, bater na face, ele falou de tomar a túnica,
Ele falou de obrigar a caminhar 1000 passos, a pessoa não... Ué, não estão me pedindo nada. Isso aqui está caindo no meu caminho. Mas Jesus fala alguma coisa que é em vão? Tem alguns pedacinhos que seja do ensinamento dele que é em vão? Não é. Quando ele fala assim, ó, dai aquele que vos pede, não voltei as costas àquele que vos quer pedir emprestado. Ele repete 2 vezes o termo, ó, aquele que vos pede e aquele que vos pedir. Como assim pedir? Vamos imaginar uma situação de atrito familiar. Não sei porque hoje nós estamos falando muito de família, deve ser porque a gente está precisando trabalhar isso dentro do nosso núcleo familiar. Aí tem uma situação de atrito constante ali. Eu faço o meu melhor esforço, mas a pessoa está lá me espetando, está lá me provocando, né? Ela, né, fala 2 palavras, já me tirou aqui do meu controle emocional, e a pessoa convive com a gente, sabe certinho quais são as 2 palavras que precisa dizer, né? Ela diz só 2 palavras e nos tira mesmo. Jesus está dizendo, essa pessoa está te pedindo algo. Ela está te pedindo em forma de agressão, em forma de antipatia, em forma às vezes de escárnio, em forma de isolamento, mas ela está te pedindo alguma coisa. O que é que ela está pedindo? É isso que a gente precisa descobrir. Ela está pedindo, às vezes, a sua atenção, ela está pedindo o seu esforço em se melhorar, porque, principalmente no núcleo familiar, como são formados os núcleos familiares? Lá, né, pai, mãe, filhos, irmãos, né? Quem foi que se reuniu assim nesse ninho familiar? São espíritos puros, elevados, né? São aqueles seres angélicos que vieram em missão? Não. São pessoas como a gente, que faz parte daquele núcleo, cheio de dificuldades, cheio de imperfeições, cheios de débitos um com os outros. Então, quando aquela pessoa está me agredindo, está sendo antipática, está me espezinhando, às vezes dentro do lar, ela está me pedindo, né? É preciso ter olhos de ver, ter ouvidos de ouvir para escutar esse pedido. Ela está pedindo, ó, seja diferente do que você foi no passado, né? A pessoa não se lembra objetivamente do que aconteceu lá atrás, outra encarnação, nem a gente, né? Mas no sentimento dela está vivo. Ela está te pedindo, ó, seja uma pessoa diferente, você está igualzinho, você não mudou quase nada. Ela está pedindo esse esforço maior, ela está pedindo, ó, retribui com o bem, porque você deve muito ainda, por mais bem que você faça, ainda vai ser pouco. A pessoa está te pedindo isso de alguma forma, né? Não virais as costas àquele que vos pede emprestado. Chico Xavier, ele participava de uma reunião de desobsessão, né, que a gente sabe que é uma reunião mediúnica, né, de atendimento aos espíritos, né, necessitados, né? Aí tem os médios, os espíritos pela psicofonia, né, se comunicam com os médios, e tem os outros irmãos que são os esclarecedores, né, que vão ali conversar, tentar esclarecer, ajudar aquele espírito que momentaneamente está dando ali a comunicação pelo médium, né, chamada incorporação, né, que é um termo errado, mas todo mundo fala incorporação, a pessoa compreende bem, é a psicofonia, né. E por muitos anos Chico participava dessa reunião e tinha o grupo lá. E tinha um dos integrantes do grupo, chamava Quincas, ele era contador, contabilista. E um dia chegando assim na reunião, de longe, Chico já viu assim, o semblante dele, ele, né, arrasado, né, dá para ver no rosto dele, estava refletindo o que estava por dentro dele, ele estava arrasado, ele estava triste, né. O Chico já viu de longe, falou, nossa, Quincas, o que aconteceu, por que você está assim? Aí ele foi contar, ô Chico, né? Então, essa noite entraram lá no meu escritório de contabilidade, isso lá na década de 50, né? Roubaram tudo, mas não, né, não se contentaram os ladrões lá, não se contentaram em roubar apenas. O que eles não puderam roubar, eles quebraram, né? Aquelas máquinas calculadoras daquela época, né? Aquele tempo não tinha computador, mas tinha aqueles equipamentos que eram caros, né? Que o contabilista usava, né? Roubaram o que puderam e quebraram todo o resto, bagunçaram, rasgaram arquivo, então ele estava arrasado porque acabaram com o escritório dele. O Chico foi lá e deu um abraço nele, porque essa hora ele contando já estava chorando, né? Realmente um grande prejuízo material, né? Ia ser muito custoso botar aquilo tudo em dia novamente para continuar com a profissão dele, né? O Chico ficou abraçado com ele ali, ele chorando. Aí na hora que ele se acalmou assim, que o Chico soltou do abraço, ele falou, ô Quincas, é tão bom quando a gente devolve, né? Olha a lição profunda que Chico Xavier está dando, né? Para ele e para todos nós.
Essas coisas que nos acontecem, principalmente em perdas materiais, será que é acaso? A gente sabe que acaso não existe. Tem circunstâncias lá de trás que estão sendo reajustadas e a oportunidade de redenção agora por esses transes de dor, né? É aquilo, a gente vive no mundo material, nós falamos da responsabilidade espiritual, mas a gente precisa dessas circunstâncias materiais. Então, quando a gente tem uma perda, é natural que aquilo nos afete. Nós precisamos buscar a causa mais profunda, é aquilo que nos foi emprestado, que a gente precisa devolver. Essa percepção mais ampla assim, da vida, né? E mesmo a compreensão mais profunda do ensinamento de Jesus vai nos auxiliar na caminhada. Sabe? A gente não vai ficar assim, só no aspecto mais superficial do que Jesus ensinou. Né? É como se fossem as camadas assim, do ensinamento de Jesus. Né? Haroldo Dutra Dias usa a expressão assim, o ensinamento de Jesus é como se fosse uma cebola. Não tem várias camadas da cebola? A camada mais de fora, assim, nessa passagem, é se a gente querer entender literalmente. Mas se eu tiro a primeira camada, que eu não pego literalmente, mas compreendo o sentido mais profundo, eu já fui para a camada mais profunda do ensinamento. Né? E tem outras camadas aí para a gente, né, vislumbrar e absorver ao longo do tempo do mesmo ensinamento. Mas, né, vamos camada por camada, vamos no nosso esforço assim, de melhorar, compreender o ensinamento de Jesus, para quê? A gente buscar se transformar intimamente. E tem não sei se seria correto, tem um detalhe assim, que a gente deve conta, pelo fato dele também já conhecer a natureza humana, de saber como que a gente é e como nós somos, até por isso ele deixou esses ensinamentos. Ele sabe que muitos não iam conseguir chegar no mais profundo. Aí tem uma passagem que ele fala também que é o bem que a gente quer, a gente não faz. O mal que a gente não quer, a gente acaba fazendo. É como se fosse mesmo que a gente sabendo do que a gente tem que fazer. E às vezes não conseguindo, o fato de você saber, pelo menos tentar e não deixar jogar de lado e falar assim, não, deixa para lá esse ensinamento, você é um apago, deixa para a próxima. Já é um caminho, né? Você tem, pelo menos tentar fazer. Não, é assim, bem lembrado pelo irmão, porque realmente como falamos das camadas, né, essas camadas mais profundas a gente vai conhecê-las lá adiante, encarnações para frente, quando a gente tiver um teto de compreensão maior, de percepção, de iluminação espiritual maior. Né? E é exatamente isso mesmo. Jesus colocou ali a alegoria, colocou esse véu, colocou essas camadas para serem absorvidos no ponto que a humanidade está. Ela absorve o que tiver daquela camada ali. Né? E bem lembrado também lá da carta de Paulo, né, de fala, né, o bem que eu quero, eu não faço. Né? E o mal que eu não quero, esse eu faço. Tá falando exatamente dessa dualidade daquilo que está dentro da gente. Eu já sei o que é para fazer. Mas por que eu faço o contrário? Porque eu não estou lidando com esses sentimentos inferiores que estão lá dentro de mim, de egoísmo, de vaidade, de comodismo, né? É o tal do cachorro bravo que está lá dentro da gente que eu falei, pronto para morder, para rosnar, né? Esse é o mal que eu faço. Eu já sei que eu tenho que controlar isso, que eu tenho que fazer diferente, né? Mas ainda eu dou vazão àquilo de inferior que está lá dentro de mim. Quem é que pode mudar isso? Só a gente mesmo. A espiritualidade nos ajuda, Jesus, né, nos ampara, nos dá luz, temos a sustentação espiritual, Deus nos dá todas as possibilidades de fazer essa transformação íntima, mas o esforço é nosso. Esse cabe só a nós. Aí para a gente encerrar aqui, eu vou contar uma história. Essa história é bem interessante porque quem a contou originalmente foi Allan Kardec, na Revista Espírita de 1868. Revista Espírita a gente sabe, né? Assim, Kardec, no trabalho da codificação, ele, né, como missão mesmo dele, né, ele codificou, né, o Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médios, Gênesis, Céu e Inferno, né? Esses eram livros que formam a base da codificação do Espiritismo. Né? Mas a par desse trabalho, né, nos quase 15 anos dele de labor, né,
nessa missão dele de trazer assim essa base da doutrina espírita, a par da elaboração desses livros, ele fundou também um periódico que era a Revista Espírita. E nessa Revista Espírita ele colhia informações de outros lugares, via como estava o movimento, ele recebia muitas cartas, né? Esse periódico era mensal, e na atualidade a gente tem ele por anos, assim. Né? Então esse caso que nós vamos contar está lá na Revista Espírita de 1868. E é interessante que ele mesmo coloca assim, um belo exemplo de caridade evangélica. Ele conta que recebeu uma carta lá de um senhor numa cidade próxima, e o senhor contava lá que tinha uma pedinte de rua. É engraçado que lá no texto está assim, que era mendiga de profissão. Mendiga de profissão. É estranho a gente ouvir esse termo atual, né? Ou seja, para ela viver, ela tinha que mendigar. Ela só vivia porque mendigava. Era a profissão, né, entre aspas, dela, era a mendicância. Só que ela tinha uma característica assim muito diferente. Ela, sabe como que as pessoas tentavam ajudar ela, sabe com o que ela devolvia? Com agressão, com chute, com xingava, sabe? Então era muito difícil tentar ajudar aquela mulher. Porque ela realmente, claro que está envolvido com problemas psíquicos, né, psiquiátricos, obsessivos, né? Que não vem ao caso de entrar nisso aqui agora, mas ela era ajudada e ela xingava a pessoa. Ganhava uma esmola, xingava, se pudesse batia, né, puxava a roupa da pessoa. É natural que aí você vê uma pessoa dessa, como é que você vai fazer? Você vai ajudar? Não vai ajudar? Aí ela foi ficando cada vez mais isolada, as pessoas até ajudavam, mas foi... Até que um dia ela ficou caída na rua lá. Ficou caída na rua, desfalecida, e ninguém, né? Todo mundo conhecia esse jeito dela. Ela, né, agradecia, né, só com xingamento, com agressão física, né, deixaram lá. Aí quando vê, passou um senhor lá que era cantoneiro. Aí eu fui procurar o significado dessa palavra, assim, né, eu acredito que seja o mesmo do nosso dicionário na atualidade. Cantoneiro é um jardineiro, é como se fosse um jardineiro, é quem tomava conta de canteiros nas praças públicas, né. É como se fosse um jardineiro humilde, passou lá, viu a mulher, ela desfalecida. Aí ele olhou bem ela com as roupas todas, né, naquele estado lastimável, o corpo coberto de feridas, já com bichos assim por cima dela, e ela viva, né? E ele se condoeu, aquele jardineiro humilde, se condoeu daquela circunstância, ela abandonada ali naquela rua movimentada. Ele dominou ali, né, o asco dele, né, o nojo, porque a situação dela assim estava muito, muito dramática mesmo assim. Mas ele pegou ela no colo, levou para casa modestíssima dele, né? A história fala, onde ele já tinha a esposa doente, onde tinha 3 filhos pequenos, colocou ela lá num canto lá para dar água para ela, né? A história diz, ele pegou um pouco de palha emprestado com o vizinho para fazer de cama, né? Às vezes a gente reclama de dificuldades, imagina se fosse só 150 anos atrás, quer dormir, vamos pôr um pouco de palha aí no chão para dormir, né? Nas camadas assim mais pobres, menos favorecidas, né? Hoje em dia, bem ou mal, todo mundo tem um colchãozinho, né? Isso 150 anos atrás. Pegou uma palha que ele não tinha, o vizinho dele arrumou, colocou a mulher, ela melhorou um pouco, né? E ela, no momento de lucidez, falou para ele assim, já o processo de transformação dela também, né? Aí ela já sem aquela agressão, sem aquela, né? Ela agradeceu ele pelo, né, pelo carinho que estava tendo com ela, e ela falou para ele assim, eu tenho dinheiro. Ela falou, eu tenho dinheiro e eu vou te pagar, viu? Eu vou te pagar esse bem que você está me fazendo. Só que ela já estava muito fraca, ela já estava no final das forças mesmo. Ela falou assim, olha, procura o padre da paróquia, tal, e ela ia falar mais coisas, mas ela morreu. Ela não conseguiu terminar a frase. Aí ela desencarnou ali na casa, né, daquele jardineiro humilde. Mesmo assim, ela falou para procurar o padre, né, da paróquia tal, né. Ele nem se preocupou com essa questão, que ela falou, eu tenho dinheiro, eu vou te pagar. Ela nem levou esse encontro. Foi lá na tal paróquia, o padre falou, não, eu conheço ela sim, ela tem parentes aqui. Aí ele foi lá falar com os parentes daquela mendiga de profissão. Aí os parentes chegaram e falaram, não, vamos lá. Aí foram lá e falaram viram a mulher lá e falaram, olha, ela tem dinheiro. Você pegou o dinheiro dela, falando pro jardineiro, onde que está o dinheiro dela? Falando, eu não mexi com nada, eu só socorri. Aí eles foram lá, reviraram as roupas dela lá, assim, ela morta ali,
e acharam numa das dobras do bolso interno realmente uma quantia significativa de dinheiro. Ele disse que é 400 francos, né, mas a gente não tem base assim para dizer quanto que valeria isso hoje, né, mas certamente um dinheiro considerável. Os familiares fizeram o quê? Pegaram o dinheiro, foram embora, largaram a mulher ali, sabe? E ele se viu naquela circunstância, né, poxa, não, já não tem... Fazer o enterro em qualquer circunstância ele é caro, naquela época também era. Aí ele não tinha, né, sem recurso, o que ele ia fazer? Aí os vizinhos chegaram e falaram assim, ó, né, é andante mesmo, põe ela na rua ali, abandona ali, que, né, como é que você vai, né? Ele falou, não, imagina, ela não é um bicho nem nada, ela é uma irmã minha, eu vou. E ele conseguiu fazer lá, pediu, arrecadou para dar um enterro digno àquela pessoa, né? Um processo, assim, uma história onde é muito fácil virar as costas. A pessoa que só agredia, que só xingava, que só batia, que a maioria das pessoas deu graças a Deus que morreu. Mas aquele irmão foi lá e ofereceu outra face, da caridade, a face da bondade, né, da compaixão para aquele coração que antes de desencarnar já estava agradecido a ele e certamente se tornou um amigo espiritual desse nosso irmão humilde que, a par das suas dificuldades, a par de qualquer obstáculo ali, ele venceu tudo para oferecer o melhor àquela pessoa ali. Ou seja, retribuindo realmente com o bem aquela pessoa que só, né, pela condição dela, só entregava assim, ruindade, maldade, né, uns problemas assim que pertenciam a ela mesma, mas ele devolveu o bem. É uma história bem interessante que está lá na Revista Espírita e é Kardec que conta, né, então a gente fecha a nossa reflexão de hoje com essa história de Kardec para a gente pensar bem, para a gente realmente procurar o melhor esforço nosso para oferecer sempre a outra face, não seja do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Que Deus nos ajude aí nessa nossa caminhada, nesses esforços aí, que a espiritualidade sempre nos dê a sustentação, né, e as intuições para a gente fazer aquilo que é certo, aquilo que a nossa consciência sempre aponta como certo. Muito obrigado pela atenção de vocês, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós no nosso retorno aos nossos lares. Boa noite a todos.